Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma videoaula nesse canal. E nessa aula eu acho que é a mais esperada aqui do canal, que em todos os vídeos tem gente pedindo ela, que é a criação de um catalogador para a estratégia MHI. Então a gente vai criar um catalogador que vê todos os pares e qual é a assertividade em cada par na estratégia, né? Então você pode depois configurar para um gale, 2, 3, quantos você quiser. E antes da gente continuar com a aula, se você está gostando desse conteúdo, se você quer que eu continue gravando esse tipo de conteúdo de forma gratuita, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante ao YouTube estar entregando o vídeo para mais gente, beleza? E também lembrando que a gente tem o nosso chat aberto lá no Telegram. Então, se você tem dúvidas, se você quer conversar com outras pessoas que também estão criando o mesmo robô que vocês, entra lá, tira dúvida. Eu também sempre tô lá respondendo as dúvidas da galera. Beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Beleza, então estamos aqui com o código da aula de hoje. Lembrando que esse início do código aqui é o mesmo do que a gente já tem criado aqui em todas as aulas, tá? Que basicamente ele está importando lá do arquivo de configuração meu e-mail e senha e fazendo login na IQ Optimum, tá? Esse arquivo aqui ele tem que estar na mesma pasta da IQ, tá? Não esqueçam disso. Na mesma pasta da API. Então vamos lá. Para essa aula de hoje a gente só vai precisar importar aqui mais uma biblioteca chamada Tabulate, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, from Tabulate import Tabulate. Beleza. Então vamos lá, para a gente criar o catalogador, eu vou criar ele aqui já no código direto, não vou criar uma nova def, nada, mas se vocês forem implementar isso aqui dentro de um robô com mais funções, né, você vai ter que daí colocar todo esse código que a gente está criando dentro de uma função, né, uma def. Então vamos lá, primeiramente eu vou importar os pares abertos, tá? Então eu vou criar aqui um dicionário, eu vou colocar aqui pares abertos. Vamos criar aqui, né? E agora a gente vai importar a função da IQ Optimum. A gente chama de allAsset. Lembrando que isso aqui é só uma variável, você pode nomear como você quiser, tá? E a gente vai chamar aqui a função da API, API get all open time. Isso vai retornar quais pares estão abertos agora no momento, tá? A gente só tem que fazer aqui um for par in allAsset. Vamos colocar aqui digital. Então, para todos os pares da digital, a gente vai verificar se ele está aberto, ó. If allAsset digital par e open. Esse caminho aqui dentro do dicionário, ele retorna true ou false. Se tiver aberto o par, ele vai retornar true, né? Então ele vai cair dentro desse if aqui. E se ele tiver aberto, a gente tem que colocar aqui um pares abertos, ponto, append par, tá? Então, recapitulando aqui, dentro dessa função, ela retorna ali todos os pares da digital, binárias e turbo, tá? Turbo é as binárias com menos de 5 minutos de expiração. Então aqui ele vai retornar da digital todos os pares. Se o par estiver aberto, ele vai colocar esse par dentro da nossa lista ali dos pares abertos, tá? É bem parecido com a função que a gente fez lá no vídeo dos payouts, tá? Que ele busca todos os payouts ali. E agora a gente pode fazer a mesma coisa para os pares do turbo. Eu não vou colocar aqui das binárias, porque como a gente está utilizando uma estratégia de menos de 5 minutos, não tem por que incluir os binários aqui também, tá? Então vai ser aqui o turbo e aqui também turbo. E antes da gente incluir o par, para ele não ficar duplicado, eu vou colocar aqui if par not in pares abertos, tá? Opa! Por que eu coloquei isso aqui? Ele só vai entrar aqui caso o par ainda não esteja dentro disso.
porque se ele já tiver incluído aqui o par da digital, não tem por que ele incluir 2 vezes, tá? Então, se ele ainda não tiver na lista, inclui o par. Beleza. Agora, a gente vai abrir um for. Aqui, ó. For par em pares abertos. E aqui dentro, agora a gente tem que chamar a função das velas, tá? Mas antes eu vou definir alguns parâmetros aqui, ó. O time frame da nossa estratégia tá sendo em 60 segundos, que é 1 minuto, né? A quantidade de velas vai ser qual é o tempo ali que você deseja fazer o backtest, né? A catalogação. Então vamos supor que você quer fazer em 2 horas, você vai colocar aqui 120. Ele vai puxar 120 velas e ver qual é a catalogação nesse tempo ali. E já vamos criar também um dicionário aqui, ó, com o nome resultado, tá? Que daí depois a gente vai colocar todo o resultado dentro dele. Beleza. Dentro do for, agora a gente vai chamar aqui a função da API. Vamos colocar o nome de velas. API.getCandles. Lembra do vídeo passado que eu expliquei o que o getCandles retorna, que ela é uma função, uma das mais importantes ali que a gente usa na API. Então, se você não sabe como funciona, o que ela retorna, como chamar essa função, dá uma olhadinha no vídeo anterior, beleza? E dentro da função getCandles, a gente vai enviar par time frame, a quantidade de velas e o tempo atual, que seria o time.time. Se você quiser fazer uma catalogação que não é de agora, por exemplo, uma catalogação de ontem, tem lá no vídeo anterior como faz para você colocar aqui o tempo de ontem ou de qualquer outro horário que você queira chamar. E agora, aqui dentro a gente vai colocar o resultado como 0 de tudo, tá? Então, doji é igual a 0, win é igual a 0, loss igual a 0, gale 1 igual a 0, gale 2 também igual a 0. E a gente vai fazer um for e in. E aqui, em vez de a gente só colocar velas, a gente tem que fazer um range das velas. O que o range vai fazer? Em vez do i ser o nome de cada item do dicionário das velas, ele vai ser um número. Então ele vai começar lá com 0, 1, 2, 3 e tal. Então vai ter lá, o range 0 vai ser a primeira vela, o range 1 a segunda vela e assim por diante, né? Então a gente tem que colocar aqui, ó, range len velas. Tá? Então isso aqui, ele vai ler o dicionário das velas e vai pegar quantas velas ele tem ali. Então, por exemplo, se ele tiver 10 velas, ele vai fazer um range de 10 vezes, tá? E aqui dentro agora a gente tem que converter o horário da vela. Então a gente vai fazer o seguinte, minutos é igual, e aqui é a mesma função que a gente usa lá no robô de MHI, tá? Então eu vou colocar aqui float, pode ser int também, mas eu vou deixar float para ficar igual o código do MHI. E a gente vai colocar aqui datetime ponto from timestamp, e aqui esse timestamp a gente vai puxar o horário da vela. Então vai ser a função aqui, ó, velas i, que é a numeração, né? Ele vai começar com 0, então a vela 0 e from. Aqui, ó, from. Tá? Então isso aqui é o horário de abertura da vela. Então ele vai estar convertendo o horário de abertura e a gente só precisa colocar aqui, ó, a formatação que a gente quer. Então a gente vai colocar aqui strftime e a gente quer só os minutos, né? Então eu coloco aqui, ó, porcentagem m.
tá? Isso vai fazer vir só os minutos, e eu também não quero o primeiro número, né? Então, por exemplo, vai estar lá 01, 02, 03, eu quero só o último número. Para isso, eu coloco aqui 2 pontos. Opa, 2 pontos. Daí ele vai puxar somente depois do primeiro número, né? Então, se ele tiver vindo aqui, ó, 01, 02, 03, os minutos, ele não vai pegar aqui esse primeiro número, vai pegar só o 1, 2, 3, daí a hora que chegar lá no 10, ele vai estar pegando só o 0, o 11 ele vai estar pegando só o 1, e assim por diante. Beleza. Agora que a gente já tem os minutos, eu vou fazer um if aqui igualzinho ao código do MHI, tá? Então a gente vai colocar lá, if minutos for igual a 5 or minutos for igual a 0, que são os horários de entrada do MHI. Então ele vai rodar esse range aqui das velas, e se o minuto da vela ali for 5, ele vai entrar desse if, ou se ele for 0, também vai entrar nesse if, certo? E aqui dentro a gente vai ter que fazer um try. Também já expliquei nas aulas passadas o que esse try faz, que é só para ele não travar o código, porque aqui dentro a gente vai fazer uma manipulação aqui desse dicionário, e em determinados momentos ali, se for bem no final do dicionário, bem no começo do dicionário, pode dar um erro, tá? Então, para ele não travar e poder continuar rodando esse código, é só colocar o try. Então aqui a gente precisa colocar as velas de análise e as velas de entrada, tá? Então a gente vai ter lá a vela de análise 1, a vela de análise 2 e a vela de análise 3. E essa vela a gente vai pegar aquele mesmo código do MHI. Deixa eu copiar até aqui para ficar mais fácil. Ó, lembra aquele código que a gente puxa as cores? Ó, é esse código aqui. A diferença é que em vez de a gente puxar da vela atual, a gente tem que colocar aqui a numeração dela de uma vela passada. E vai ser dessa forma aqui, ó. A vela 1 vão ser 3 velas atrás. Por quê? Se ele caiu aqui nesse if aqui no minuto 5, significa que ele já está no horário da entrada. E as velas, 3 velas anteriores é a análise. Então a vela 1 vai estar 3 velas atrás. A vela 2 vai estar 2 velas atrás, né? E assim por diante. Então, ó, a vela 3 tem que ser o I-3, tá? Então aqui a gente vai colocar tudo I-3, I-3 e I-3. Mas tem um porém. Se na hora que a gente ligar o robô ele estiver bem no minuto 5 já, essa vela aqui vai ser provavelmente a primeira desse dicionário das velas ali, tá? Daí o que acontece? Se eu jogar um I-3, em vez de continuar puxando as velas passadas, como ele já tá na primeira vela do dicionário, ele vai voltar lá pro começo, que seria as últimas velas ali, sabe? Para isso não acontecer, eu tenho que fazer um if aqui, ó. If I for menor do que 3, aliás, 2, ele passa. Não continua, tá? E um else, daí tudo isso aqui vai ficar dentro do else, tá? O que isso vai fazer, ó? Se o i for menor que 2, ele passa essas entradas aqui, né? Então ele vai rodar o i0, não vai entrar, o i1 não vai entrar, o i2 não vai entrar. Na terceira rodada, né? Daí ele sim vai entrar. Por quê? Se ele já tiver passado do 2 aqui, e a gente fizer esse I-3, ele vai cair aqui na vela 0. Deu para entender? Então não vai ter problema dele voltar lá pro final daquela lista do dicionário ali, tá? Então beleza, vamos continuar aqui, ó. Vou copiar essa função. Vou colar aqui nas duas de baixo. Só vou mudar aqui, que a vela 2 é -2 e aqui é -1. Ó, -2, -1,
2, 1, 2, 1. Beleza. Então tá feito, aqui são as 3 velas da análise. E agora a gente tem que criar as velas da entrada. Então vão ter aqui as funções, ó. Entrada 1, entrada 2 e entrada 3. Isso porque eu tô fazendo aqui como se fosse a primeira entrada, Gale 1 e Gale 2. Se você for usar mais Gale e quiser fazer aqui, também é só aumentar as entradas. Se for usar só a Gale 1, você tira aqui a entrada 3, né? Faz como você preferir. Então aqui eu vou copiar esse código de cima, vou colar aqui embaixo, e a diferença é que a entrada ela vai ser justamente o I, não preciso nem somar nem diminuir, que já é a vela da entrada certinho. E o I mais 1 é o Gale 1, I mais 2 é o Gale 2, tá? Deixa eu copiar isso aqui pra gente colar no resto aqui, ó. I mais 1, I mais 1, opa, I mais 1, e agora o I mais 2, que seria referente ao Gale 2. Beleza, então já temos aqui a definição de todas as velas. A gente precisa definir as cores, igual lá no código do robô. Cores vai receber ali a vela 1, vela 2, vela 3. Beleza. E agora eu vou copiar aqui o código do robô MHI. Quer ver, ó? Que ele define ali a direção da entrada. A diferença é que lá no MHI, em vez de vermelho e verde, ele tá lá put ou cal, tá? Então você pode copiar ali, ó, se a quantidade de vela verde for maior que vermelha, ele tem que entrar para put, né? Então eu coloquei aqui como vermelha. E se vermelha for maior que verde, significa que ele tem que entrar para cal, e eu coloquei ali a direção como verde, tá? Se ele tiver doji, não faz a entrada, então nós vamos colocar aqui, ó, if cores.count doji for maior que 0, a gente vai colocar aqui como doji mais igual a 1, tá? Então, se tiver doji na análise, acrescentou um doji ali no resultado final do catalogador, tá? E se não tiver doji, ele vai entrar nesse else. E agora a gente vai realmente fazer a análise das entradas, tá? Então, vamos lá. If entrada 1 for igual a direção, significa que ele já deu win de primeira. Então, a gente vai colocar aqui win mais igual 1. Então, só para vocês entenderem aqui, ó. A entrada 1 é essa vela aqui, que é a primeira entrada, tá? Então, se a cor dessa primeira entrada for igual à direção, né? A direção a gente viu aqui que vai ser ou vermelha ou verde. Então, se essa vela for igual vermelha ou igual verde, ele vai dar ali o resultado de win, tá? E agora, se não for, ele vai entrar no else. E agora a gente vai criar mais um if aqui dentro, ó. If entrada 2 for igual à direção, significa que ele deu win no Gale 1. Então a gente vai colocar ali Gale 1 mais igual a 1. E se não foi igual aqui, né? A entrada 2 não foi igual à direção, vamos colocar lá o Gale 2 agora. Então, else if entrada 3 for igual à direção, significa que ele deu win no Gale 2. Então, vamos colocar Gale 2 mais igual a 1. Beleza. E se não for igual, você pode continuar aqui o Gale 3, Gale 4, quantos você quiser. Ou, no nosso caso aqui, como a gente está catalogando até o Gale 2, se ele não passou aqui do Gale 2,
no else, a gente vai colocar loss mais igual a 1. Né? Então, se ele chegou até aqui, não deu win, significa que deu loss. Beleza. Agora, só para vocês entenderem por que eu coloquei esse try aqui, caso a última vela seja a vela da análise, na hora que ele for somar essa vela aqui, ó, não vai mais ter vela para ele somar. Vamos supor, agora é 11h20, seria bem a vela da entrada. Ele vai cair aqui dentro e tal, e ele não vai ter vela para somar. Então, por exemplo, não tem a vela de 11h21 ainda. Então, na hora que ele for tentar somar esse i mais 1, ele vai travar o código. Então, esse try aqui vai fazer ele simplesmente não parar, tá? E isso não vai dar erro no catalogador, tá? Porque como é a última vela, ele só vai ignorar essa última entrada, né? Ainda não aconteceu a entrada, não chegou até o final do resultado dela. Então, ele não vai parar o código aqui. A gente só tem que fazer o except, quer ver, ó, colocar na mesma direção do try aqui, e except pass, que ele vai passar para a próxima entrada, né? Se no caso ela for a última, ela vai simplesmente parar esse for aqui, ó, né? Que ele tá rodando em todas as velas. Então, ele vai parar esse for. E agora a gente precisa fazer a análise ali, o cálculo da assertividade. A gente já tem aqui todos os resultados, quantos win deram, quantas entradas foram com Gale 1, Gale 2 e quantos loss deram. Então agora a gente precisa somar o total de entradas. Ele vai ficar aqui logo na mesma sequência do for aqui, ó. Vamos voltar aí. Então, total entradas. Daí a gente vai somar aqui o win com o Gale 1, com o Gale 2 e com o loss. Beleza. E agora a gente precisa somar quantos win tiveram. Então, win. Daí a gente vai somar... Opa! Vou colocar aqui wins. Vai somar o win, Gale 1 e Gale 2. E pra gente ver a assertividade, é só colocar lá, ó. A assertividade é igual. Daí a gente vai arredondar aqui para não ficar um número muito grande. Round. Daí a gente vai dividir os wins pelo total de entrada e multiplicar por 100. Então vamos fazer aqui vezes 100, vírgula 2, para ele arredondar ali em duas casas decimais, tá? Então beleza, esse é o cálculo da assertividade. E a gente precisa agora colocar tudo isso dentro de um dicionário. Lembra aquele dicionário que a gente criou chamado resultado ponto append. Append. E dentro do dicionário agora a gente vai colocar aqui par mais a quantidade de win. Esse dicionário aqui você pode colocar como você quiser. Eu vou fazer ele mostrar todas as variáveis que a gente colocou lá. A quantidade de win, a quantidade de Gale 1, Gale 2, loss, quantos dojis tiveram nesse tempo de análise. Mas se você quiser fazer algo mais simples, você pode colocar lá só o par e a assertividade que teve, né? Não o resto das informações. Mas eu vou fazer algo mais completo, tá? Então, Gale 1 mais Gale 2 mais doji. Tem que ser com colchetes, que eu tô criando um dicionário. Mais os loss que tiveram. Deixa eu ver se foi só isso. E a assertividade também. Vamos colocar aqui então mais assertividade. Beleza, então colocamos tudo isso dentro de um resultado do dicionário ali, né?
E depois, então, dele acabar todo esse for, ele vai rodar isso aqui em todos os pares. A gente tem que só printar a tabela de catalogação. E para a gente printar isso, a gente vai usar aquela função que a gente importou lá no início, chamada tabulate. Vocês vão ver que legal que fica o print com ela. E dentro do tabulate a gente vai colocar aqui resultado e vamos definir aqui os headers, tá? Quais são o nome das colunas, tá? Então vírgula headers, e dentro do headers agora a gente vai abrir aqui um colchetes e a gente vai nomear todas as colunas. Então a primeira coluna, ó, as colunas são essas aqui, tá? Do dicionário que a gente criou aqui em cima. Então vai ter a coluna par, a coluna quantidade de wins, quantidade de gale 1, gale 2 tal, são os nomes das colunas. Então a gente vai colocar aqui, ó, par, vírgula, wins, opa, gale 1, opa, gale 2, doji, loss e por último a assertividade. Beleza, então eu vou salvar esse código aqui e vamos rodar ele para ver se não ficou com nenhum erro. Deixa eu abrir aqui essa pasta, vamos ver, Python aula 11.py. Então ele está conectando na IQ, conectou, e nesse momento ele está puxando ali todos os pares. Ó, então teve o retorno aqui, ó. Veja que ele puxou, então, resultado de 2 horas. E ele retorna uma tabelinha bem organizada, com o par, quantidade de win, gales, doji e quantidade de loss. Ó, se vocês verem aqui, por exemplo, tem 2 pares com 100% de acerto. Então, se vocês estiverem vendo essa catalogação para começar a operar, você repara a diferença dos dois aqui, ó. O Audi JPY teve 3 wins no Gale 2. Já o GBP JPY teve somente 1 e o resto foi tudo ali win de primeira ao Gale 1. Ou seja, compensa você operar aqui no GBP JPY, que está com a maior parte dos wins até o Gale 1, né? Tem menos risco de você ter que ficar usando o Gale 2. Esse é o vídeo de hoje, o código está funcionando 100%. Lembrando que isso aqui é um código simples, que se você for usar para um robô numa dessa para vender, ou até para uso pessoal, deixar ele mais bonito mesmo, você pode colorir ele. A coluna, por exemplo, de wins você pode deixar toda verde, a coluna de loss deixar vermelha. Na assertividade aqui você consegue também centralizar, consegue colocar ali o símbolo de porcentagem, né? Então esse aqui é um código simples que já está funcionando, né? Mas você consegue aperfeiçoar bastante. Então esse código aqui ele tá bem versátil, tá? Você consegue utilizar para qualquer estratégia. Por exemplo, a milhão, estratégia milhão, né? Que é bem parecida com a MHI, mas em vez de puxar 3 velas, ela puxa 5. Né? Então é só você alterar aqui, aumentar aqui de 2 para 4 e aqui você vai acrescentar ali a vela 3 e a vela, né? E assim por diante. Ou a 7 Flip, que em vez de ser uma análise nos 5 minutos, ela é uma análise no 7º minuto, né? Então é um código bem versátil que você vai poder acrescentar quantas estratégias você quiser, de uma maneira bem rápida, né? Você consegue utilizar toda a mesma base, só alterando ali a questão dos minutos e quantidade de velas. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E lembrando que se você tiver uma estratégia, queira automatizar ela, queira fazer um robô mais comercializável com interface, ou com um sistema de licenças para poder cobrar mensalidade, né? Eu trabalho com a criação de robôs já tem 4 anos, então qualquer ideia que você tenha, meus contatos estão aqui na descrição e a gente pode estar conversando, beleza? Fica com Deus e até a próxima.